Olá, irmãos, graça e paz. Eu tenho procurado, assim, nesses últimos dias, gravar alguns vídeos breves com a intenção de abençoar as pessoas e também de trazer algum alento, alguma esperança. Mas é importante que, para a igreja, de uma forma geral, a gente possa aprofundar um pouco mais isso. E eu gostaria, assim, tendo em vista todas as coisas que estão à nossa volta, mais uma vez trazer uma palavra ao teu coração. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, ainda que esse texto ele seja muito utilizado para o ensino a respeito das batalhas espirituais, esse texto traz consigo algo importante, né? E amplia bastante o nosso entendimento a respeito daquilo que é uma batalha espiritual. Muitas vezes, como eu tenho já denunciado e falado nas mensagens, nos estudos, aquela compreensão equivocada que se tem na igreja a respeito de uma condição dualista, uma condição que nós chamamos de maniqueísta, ou seja, onde as forças do bem e do mal estão em equilíbrio e elas são opostas entre si. Estas coisas todas elas são equivocadas, enganosas, erradas à luz das Escrituras. E, portanto, nós temos anunciado um Deus que é soberano, que é Senhor, que governa sobre todas as coisas. E ao ler essa palavra, a gente percebe o quanto a batalha espiritual ela deveria ser compreendida no nível correto, no entendimento correto. O apóstolo Paulo, ao dizer para os irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o apóstolo Paulo ele está trazendo e está remetendo a igreja a uma condição de dependência, a uma condição de estar ligado, de estar vinculado, apegado, agarrado ao Senhor. Irmãos, nós precisamos disso. Urgentemente nós precisamos disso. Urgentemente nós precisamos fazer brotar nos nossos corações um senso de dependência. Depender de Deus. Você não é senhor sobre a sua vida, não, meu irmão. Você não pode se imunizar por si, por mais que você se preserve, por mais que você esteja fechado dentro da sua casa, por mais que você tome os devidos cuidados. Quem disse para você que você não vai ficar doente de forma nenhuma? Não é? Então pare para pensar, nós não temos controle de absolutamente nada. O que existe é uma fantasia na mente das pessoas de que elas estão no controle e na verdade não estão. E se nós não estamos no controle, quem é que está no controle? Não é? Então nós entendemos que, de fato, a vida, e especialmente a vida do cristão, está no controle do Senhor. É verdade que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas há uma área, há uma porção de liberdade que ele concede à força das trevas para que ela atue nesse mundo tenebroso. O que eu quero dizer é que os filhos de Deus, eles devem se recorrer ao Senhor e se apegar com ele. Meu irmão, minha irmã, você tem feito isso nesses dias de verdade? Se apegue com o Senhor, se fortaleça nele, na força do seu poder. Ora, como é que eu me fortaleço na força do poder de Deus? Me estando ligado nele. Jesus, ele nos mostrou isso de uma forma didática. Olha, eu sou a videira verdadeira, ele disse. Vós sois os ramos.
Se os ramos não estiverem nele, não produzem frutos, mas estando nele, eles dão muito fruto, e o Pai o poda para que produza muito mais fruto ainda. Esses dias são dias que mexem com a nossa rotina, mexem com a nossa realidade, alteram o curso natural das coisas, mas isso tudo pode trazer para nós uma, uma, uma ressignificação de todas as coisas, não é? Olha só, nós estamos vivendo agora um novo momento. É um momento privilegiado, meus irmãos. É um momento que provavelmente os meus olhos e os teus olhos verão a vinda do Filho de Deus em glória. Quantos não foram os cristãos que ansiaram por esse tempo? E Deus está dando esse tempo para mim e para você. Isso é um privilégio, não é? Eu já ouvi muita gente dizendo assim: puxa, como eu gostaria de ter vivido nos dias de Jesus, como eu gostaria de ter visto Jesus caminhando, curando, pregando, como eu gostaria de ter visto Jesus agindo nos seus dias. Uau, eu também gostaria, irmão, mas eu quero te dizer, Deus nos deu um privilégio tremendo. Que privilégio é esse? O privilégio de estarmos participando dos últimos dias. E que tipo de igreja eu serei e você será? Uma igreja que se acovarda? Uma igreja que fica com medo das coisas? Uma igreja que teme as más notícias? Uma igreja que se abate com aquilo que a televisão e a mídia publica? Ou uma igreja que se firma na verdade? A palavra de Deus é a verdade. E se nós formos essa igreja que se firma na verdade, amados, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque veja que até o próprio Apocalipse, ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que leem as palavras da profecia deste livro, bem-aventurados, são felizes, porque o fim, querido e querida, não é um fim para condenação. O fim é para a redenção para os que creem. E se você tem crido de verdade no Senhor Jesus, por que o medo? Ora, já disse João, no amor não existe medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Não deixa o medo governar a sua vida. O medo não pode ser senhor sobre você. O medo não pode ser senhor sobre a sua casa. Quem precisa ser senhor sobre a sua vida é Jesus. E ele tem poder. Ele está governando. Ele não largou o manche. Ele não largou o controle das coisas. Ele não abandonou você. Ele não te deixou de lado. Ele continua te amando. Talvez você fale assim: mas pastor, eu estou assustado com o cenário que está se montando, com o caos mundial que está se formando nos dias de hoje. Verdade, isso é um fato. Agora, nós temos duas formas de olhar para os fatos. Nós olhamos os fatos pela força do nosso braço, confiando naquilo que nós realizaremos a partir deles, ou nós olhamos os fatos com os olhos da fé, com as lentes da fé. E então nós colocamos a nossa dependência e a nossa confiança no Senhor e falamos: meu Deus, tu és a minha força, tu és o meu braço forte no tempo da aflição, no tempo da angústia. Eu não temerei, porque eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor está comigo. O Senhor é meu escudo, é meu broquel, o Senhor é a rocha da minha salvação. Em ti eu tenho colocado a minha confiança. Meu irmão, em nome de Jesus, esta é a palavra que Deus tem para você nesse tempo. Se apegue, se fortaleça, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí, querido e querida, olha só, não é para ser fortalecido para que nós nos encavernemos. Eu tenho usado muito essa expressão esses dias, né? Nós estamos em época de quarentena e nos sentimos encavernados. Mas agora é época para a gente estar se apegando com Deus. É época da gente estar orando. É época da gente estar com a nossa comunhão bem em dia com o Senhor. Não é? Se você tem alguma coisa do que se arrepender, faça isso, querido. Se você tem alguém para pedir perdão, corra para fazer isso. Se você tem algo que realmente impede o teu coração de viver uma experiência poderosa em Deus nesses últimos dias, acerte os seus passos. Olha só,
revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está se aproveitando das notícias, causando terror, pânico, medo nas pessoas. Onde estão os guerreiros de Deus? Onde estão aqueles que se revestem da armadura de Deus? Onde estão aqueles homens e mulheres que se colocam numa condição de vitoriosos? Queridos, nós somos a igreja triunfante. Nós vamos julgar o diabo e o inferno. Nós vamos fazer isso porque o Senhor nos deu esse privilégio por meio da sua morte na cruz. Nós não temos o que temer, amados. Ah, pastor, mas eu tenho medo da fome, eu tenho medo da peste, eu tenho medo dessas coisas. Essas coisas são possíveis, queridos. São possíveis, mas elas não são o fim. Essas coisas hão de vir sobre a terra, mas ao Filho de Deus, aquele que é realmente do Senhor, está reservada uma eternidade ao lado do Pai. Coloca os teus olhos na eternidade, querido. Todos os que dizem sim para Jesus precisam ter um período e experimentarão fatidicamente de períodos de sofrimento. Os primeiros crentes fizeram isso no passado. Eles foram, atearam fogo nos crentes, serviram de tochas nas ruas de Roma, foram lançados em caldeirões fervendo, com óleo fervendo, colocados na fogueira, alguns empalados, uma morte terrível, queridos, muitos crucificados. Tudo por amor ao Senhor, mas são bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Destes é o reino de Deus, é o reino dos céus, amados. Então, em nome do Senhor Jesus, revista-se de toda a autoridade que Deus tem te dado. Seja um guerreiro na oração, seja um guerreiro no bom ânimo, seja um guerreiro na esperança, seja um guerreiro para divulgar palavras de esperança, palavras de amor, palavras, porque, queridos, a hora que esse boom passar, a hora que esse momento acabar, a hora que essa loucura do coronavírus passar, os campos estão brancos para a ceifa. Vai haver uma grande colheita. E se nós devemos estar atentos a isso, às oportunidades que o Espírito de Deus nos traz. É verdade que haverá muitas pessoas enfermas emocionalmente, haverá muitas pessoas com um desejo de suicídio por terem perdido muito dinheiro. Isso tudo é uma consequência dos fatos. Agora, onde estão os guerreiros de Deus? Onde estão os remanescentes nos tempos do fim? Eu espero que você que assiste esse vídeo seja um desses. Eu espero que você que assiste esse vídeo seja uma pessoa pronta a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu sei que a tua vinda é breve, eu sei que o teu momento está chegando e eu quero me posicionar como servo valoroso, meu Pai. E aí, meu irmão, olha só, nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, ela é contra, na verdade, os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores deste mundo tenebroso, queridos, veja tudo isso. Há conspirações que nós não conseguimos nem imaginar em meio a estas enfermidades. E nós precisamos lutar contra isso. Quais são as armas que temos? São as armas da fé. São as armas da fé. É com a fé que nós somos vencedores, queridos. É por meio dela. É por meio dela que nós temos a salvação. É por meio da fé que nós nos apropriamos da graça salvadora. É por meio da fé que nós somos vencedores em Cristo. É por meio dela. Então a fé nos faz fortes para lutarmos contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E são muitas, amados. São muitas as forças e são muitas as formas e são muitas as faces do mal que se manifestam nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus, preste atenção, irmão. Eu quero, assim, falar a IPI Betel, a IPI de Caxias do Sul, a nossa igreja abençoada. Irmãos, vamos juntos nos erguer, nos levantar como pessoas que são intercessoras. Vamos interceder pela nossa cidade, pela igreja. Vamos interceder pelos nossos irmãos. Vamos interceder pelo nosso país.
vamos interceder, mas saiba, querido, que nós não devemos interceder na expectativa de que as coisas simplesmente voltem ao normal. Nós precisamos interceder para que a vontade de Deus seja feita, para que nós possamos, juntamente com o Espírito, declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumpre, Senhor, a tua vontade, faz o teu querer, Senhor, e nos leva a viver isso na sua totalidade, porque isso é bom e agradável aos teus olhos. Eu quero ser, Senhor, um bem-aventurado, eu quero ser um homem feliz, eu quero ser aquele que vai chegar naquele dia, Senhor, com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e cujas mãos, Senhor, têm algo a te oferecer e dizer para ti: Senhor, eu estou aqui, Pai, porque o Senhor me oportunizou servi-lo, e o Senhor vai me receber dizendo: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. E eu amo pensar que esse tempo se aproxima, meu irmão e minha irmã. Por isso, em nome de Jesus, não se deixe esmorecer, se posiciona como um guerreiro, toma a armadura de Deus para que você possa resistir, querido. Resistir, seja resistente, resiliente. O diabo está tentando dobrar as pessoas, inclinar as pessoas, derrubar as pessoas. Seja firme, resista no dia mal, para que a gente possa vencer tudo. E depois de ter vencido tudo, ainda permanecermos inabaláveis. Em nome do Senhor Jesus, querido, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha conduzir a tua vida nesses dias. Que você possa se sentir desafiado por essa palavra e dizer: meu Deus, eu estou compreendendo a grandeza do significado desse tempo. É importante discernirmos os tempos, é importante discernirmos as épocas, queridos. Não se trata de mais uma marolinha, de mais uma enfermidadezinha. Tudo isso está dentro de um plano, dentro de um processo, de algo que vem para desenhar o cenário do fim dos tempos. E se a gente for inocente a ponto de dizer: não, isso é uma enfermidade, isso vai passar, e tão logo a enfermidade, as coisas voltarão ao normal, é minimizarmos, é simplesmente ignorarmos os tempos e os sinais. Eu creio de todo o meu coração, mais do que nunca, surge uma necessidade urgente de a igreja ter uma firmeza na sua fé, uma dependência no seu Deus e uma convicção de que ainda é tempo de, como remanescentes, de ceifarmos aqueles que são do Senhor sobre a face da terra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te dê ânimo. Olhe para os valentes de Deus nas Sagradas Escrituras. Olhe para esses homens que puderam testemunhar de uma fé inabalável em meio às circunstâncias. Lembre-se daqueles que padeceram as terríveis agruras e permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. Eles são exemplos para nós. Lembre-se destes homens, destas mulheres. Traga isso à sua memória, traga isso ao seu coração e faça você a sua parte. Contribua você com essa porção da história. Contribua você com esse momento da Igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, meu Deus, que essa palavra venha trazer ânimo ao coração da igreja. Que essa palavra venha desafiar os seus filhos, Senhor, a não usarem desse momento, Senhor, de forma irresponsável. Pai, o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos em casa, de estarmos juntos com a família. Meu Deus, como é urgente que nós, Senhor, possamos ter paz no nosso lar, possamos ter paz com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, uma consciência, Senhor, abre o entendimento da igreja, abre o coração da igreja, Senhor, para que cada um compreenda, ó meu Deus, o momento que nós estamos vivendo e possam se apegar contigo, se fortalecer, ó Deus, na força do seu poder, Senhor. Faz-nos dependentes de ti, Senhor, para que possamos enfrentar todas as adversidades que estão diante de nós e podermos estar firmes, inabaláveis, ó Senhor, depois de termos vencido tudo, porque o dia mal chega, e ó Deus, e quando ele chegar, nós não queremos ser, ó Deus, vencidos, mas a semelhança de Davi, Senhor, vamos olhar para coisas que são maiores e mais poderosas do que nós,
mas jamais maiores e mais poderosas que o Senhor. Em Ti, Pai, coloco a minha confiança. Em Ti eu peço, Senhor, que seja colocada a confiança dos meus irmãos, para que nós possamos vencer e, como igreja triunfante, como igreja militante sobre a face da terra, meu Pai, cumprirmos com o nosso propósito para o louvor da Tua glória. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus traga paz, que Deus traga consolo, que Deus traga harmonia no teu lar nesses dias e que Deus te desperte como um guerreiro. Ore, meu irmão, ore, ore em nome de Jesus. O Senhor é contigo.